Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois dessas provas de fogo. A alma deleita-se com uma estreita união com Deus. Tem muitas visões sensitivas e intelectuais. Ouve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras. Mas, apesar dessas graças, não se basta a si mesma. Sabe precisamente que, tendo-lhe Deus concedido tais dons, encontra-se exposta a diversos perigos e facilmente pode cair na ilusão. Deve pedir a Deus um diretor espiritual. Contudo, não apenas rezar pedindo um diretor, mas esforçar-se na procura de um guia que seja experiente, como o comandante, que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha. A alma que está unida a Deus, a alma que está unida com Deus, deve ser preparada para grandes e árduos combates. Após essas purificações e provas, Deus permanece na alma de maneira especial. Todavia, a alma nem sempre colabora com essas graças. Não que ela mesma não queira trabalhar, mas porque encontra tão grandes dificuldades exteriores e interiores que é preciso realmente um milagre para que essa alma possa manter-se nessas alturas. Aqui se faz necessário um diretor. Frequentemente, enchia-se de dúvidas a minha alma, e algumas vezes eu mesma me atemorizava, pois pensava que, afinal de contas, era uma ignorante e não tinha conhecimento de muitas coisas, e menos ainda de coisas espirituais. No entanto, se as dúvidas aumentavam, eu buscava luz com o confessor ou com as superioras, embora não recebesse aquilo que desejava. Quando me abri com as superioras, uma delas compreendeu a minha alma e o caminho pelo qual Deus me conduzia. Enquanto seguia as suas orientações, comecei a progredir rapidamente no caminho da perfeição, mas isso não durou muito tempo. Ao desvendar mais a fundo minha alma, não recebi o que desejava. Para a superiora, essas graças pareciam impossíveis, de modo que nada mais dela pude receber. Disse-me que não era possível que Deus convivesse dessa maneira com uma criatura. Temo pela irmã, porque talvez seja alguma ilusão. Que a irmã peça o conselho de algum sacerdote. Contudo, o confessor não me compreendeu e disse: é preferível que a irmã fale sobre essas coisas com as superioras. E assim eu andava, das superioras ao confessor, do confessor às superioras, sem encontrar descanso. As graças divinas tornaram-se, para mim, um grande sofrimento. Dizia algumas vezes claramente ao Senhor: Jesus, eu tenho medo de vós. Não sereis algum fantasma? Jesus sempre me tranquilizava, mas eu continuava incrédula. Coisa estranha. Quanto menos acreditava, tanto mais Jesus me dava provas de que tudo provinha dele. Quando percebi que as superioras absolutamente não me tranquilizavam, resolvi não falar nada mais dessas coisas puramente interiores com elas. Exteriormente, procurava, como boa religiosa, dizer tudo às superioras, mas sobre as necessidades da alma, daí por diante só falava no confessionário. Por várias e muitas justas razões, compreendi que a mulher não foi chamada a distinguir tais mistérios. Expus-me a muitos sofrimentos desnecessários. Por muito tempo, fui considerada como pessoa pelo demônio. Por muito tempo, fui considerada como possessa pelo demônio. E olhavam para mim com pena, e a superiora começou a tomar certas precauções a meu respeito. Vinha aos meus ouvidos que as irmãs também assim me consideravam. E escureceu o horizonte em minha volta. Comecei a evitar essas graças divinas, mas em vão, pois afinal isso não estava no meu poder. De repente ficava envolta em tão grande recolhimento que, mesmo contra minha vontade, mergulhava em Deus, e o Senhor me mantinha junto de si.
Nos primeiros momentos, a minha alma ficava sempre um pouco atemorizada, mas em seguida uma estranha paz e força enchia a alma. Tudo isso ainda se podia suportar, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, começaram a falar de mim abertamente e a olhar-me como se fosse uma histérica ou visionária. E tudo começou a se espalhar cada vez mais. Uma das irmãs veio falar comigo confidencialmente e começou a manifestar pena de mim. Disse-me: ouvi dizer que a irmã é uma visionária, que está tendo visões. Pobre irmã, procure defender-se disso. Essa alma era sincera e me disse sinceramente o que tinha ouvido, mas eu tinha que escutar essas coisas assim todos os dias, e quanto isso me afligia, só Deus o sabe. Contudo, decidi suportar tudo em silêncio, sem dar explicações às perguntas que me eram feitas. Este meu silêncio irritava especialmente as mais curiosas. Outras, as que pensavam mais profundamente, diziam que, apesar de tudo, a irmã Faustina deve estar muito perto de Deus, se tem forças para suportar tantos sofrimentos. Eu via diante de mim como que dois grupos de juízes. Buscava o silêncio interior e exterior. Não dizia nada do que se relacionasse com a minha pessoa, embora algumas irmãs me fizessem perguntas diretamente. Os meus lábios estavam selados. Sofria como uma pomba, sem me queixar, mas algumas irmãs pareciam sentir prazer em me incomodar de uma ou outra forma. Ficavam irritadas com a minha paciência. No entanto, Deus me dava interiormente tanta força que eu suportava tudo com tranquilidade. Reconheci que, nesses momentos, não teria ajuda de ninguém, e comecei a rezar, pedindo ao Senhor um confessor. Desejava que algum sacerdote me dissesse essa única palavra: fique tranquila, você está no caminho certo. Ou, rejeite tudo isso, porque isso não provém de Deus. Mas não encontrava um sacerdote suficientemente decidido que me falasse tão claramente em nome do Senhor. Portanto, continuava a incerteza. Ó Jesus, se for vossa vontade, que eu viva em tal incerteza. Bendito seja o vosso nome. Peço-vos, Senhor, guiai vós mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu, por mim mesma, não sou nada. Eis que estou sendo julgada de todos os lados. Já não existe em mim nada que tenha escapado do julgamento das irmãs. Mas pareceu que já tudo se esgotara e começaram a me deixar em paz. A minha alma, cansada, descansou um pouco e fiquei sabendo que o Senhor estava mais perto de mim durante essas perseguições. A trégua, porém, durou pouco. Uma forte tempestade explodiu novamente. Agora, as antigas suspeitas tornaram-se para elas como que coisa certa, e novamente foi preciso ouvir as mesmas cantilenas. Era o Senhor que assim o desejava. Mas, coisa estranha, até exteriormente comecei a ter diversos insucessos, trazendo-me numerosos e vários sofrimentos, por Deus somente conhecidos. Entretanto, esforçava-me como podia para fazer tudo com a mais pura das intenções. Vejo agora que estou sendo vigiada em toda parte, como se fosse uma ladra, na capela, no trabalho, na minha cela. Então soube que, além da presença de Deus, havia sempre a presença humana ao meu lado. Muitas vezes essa presença humana me incomodava imensamente. Havia momentos em que ficava refletindo se devia despir-me para tomar banho ou não. Mesmo a minha pobre cama chegou a ser revisada, aliás, revistada. Às vezes até me dava vontade de rir, como descobria que não deixavam em paz nem mesmo a minha cama. Uma das irmãs me revelou que todas as noites ficava me espiando na cela para ver como me comportava.
Entretanto, as superioras sempre são superioras, e embora me humilhassem pessoalmente e muitas vezes me enchessem de toda espécie de dúvidas, sempre me permitiam o que exigia o Senhor, embora não da forma como eu pedia. Satisfaziam as exigências do Senhor de maneira diferente e permitiam-me essas penitências e rigores. Certo dia, uma das madres ficou tão zangada comigo e humilhou-me tanto que eu pensava que não suportaria mais. Disse-me: excêntrica, histérica, visionária, suma do meu quarto, não quero mais ver a irmã. E caiu sobre a minha cabeça todo um palavrório. Ao chegar à minha cela, caí de bruços diante do crucifixo e olhei para Jesus. Já não era capaz de pronunciar uma só palavra. E, no entanto, eu disfarçava diante das outras e fingia que nada tinha havido entre nós. Satanás sempre se aproveita de tais momentos. Começaram a assaltar-me pensamentos de desânimo. Eis a recompensa pela tua fidelidade e sinceridade. Como se pode ser sincera quando se é assim tão incompreendida? Jesus, Jesus, não aguento mais. Caí novamente ao chão sobre esse peso e cobri-me de suor. Uma espécie de temor começou a dominar-me. Não tinha em quem me apoiar interiormente. Nisso ouvi uma voz na alma: não temas, eu estou contigo. E uma luz estranha iluminou a minha mente. Compreendi então que não devia render-me a essas tristezas. Uma força invadiu-me e saí da cela com nova coragem, pronta para enfrentar os sofrimentos. Casa da família Kowalski, em Glogowiec, paróquia Wiswinicy Warki. Kowalski é o nome da família da Santa Faustina.